Atenção, atenção, Cereto News chegando para falar de Kia Jorabichian, o todo-poderoso do futebol mundial, falou sobre Felipe Coutinho. E manteve a esperança do Corinthians em contratar o jogador que está no Aston Villa. É o Kia que está no negócio. Eu sei que é uma novela iraniana, é uma novela mexicana, é uma novela, bota a novela que você quiser, uma novela brasileira, uma novela inglesa, afinal de contas ele está no futebol da Inglaterra, mas a notícia é essa, o Kia falou, e eu não posso brigar com a notícia, o Kia falou sobre o Felipe Coutinho, detalhes do mercado do Timão, a janela está fechando hoje, aqui no Cereto News, roda a vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Cereto. Homens e mulheres aqui no canal do Cereto, corintianos e corintianas, o bando de loucos e o bando de loucas aqui no canal do Cereto. Olha só, faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, você não paga nada, aperte o sininho para todas as notificações e deixe o seu like é muito importante, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Olha só, deixe o seu comentário também, porque eu leio todos os comentários, os principais comentários, eu vou ler ao final do vídeo. Quero começar com a seguinte informação, o Kia Jorabichian conversou com os repórteres do GE, com o Marcelo Braga, né? O Marcelo Braga é que assina a reportagem, e o Felipe Coutinho, e o Kia Jorabichian revelou que o Felipe Coutinho não vai trocar de time na Europa. A janela termina hoje, né, no dia 31 de janeiro, e o Kia Jorabichian disse que o Aston Villa da Inglaterra não recebeu nenhuma proposta pelo Felipe Coutinho. Então, ele não vai trocar de equipe, a não ser que pinte uma proposta aí de última hora, mas pela informação do Kia Jorabichian, que é o empresário do jogador, é o empresário do Felipe Coutinho, ele não vai trocar de time lá na Europa, pelo menos nesta janela de transferência, porque a segunda janela de transferência acontece no mês de maio, né? Com isso, o Corinthians mantém a esperança em contratar o jogador. Como eu disse no último vídeo, o assunto esfriou bastante no Corinthians, né? As pessoas nos bastidores do Corinthians pararam de falar um pouco do Felipe Coutinho, naquela brincadeira do tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, deu uma esfriada gigantesca, ficou quase gelado, mas hoje o Kia Jorabichian deu uma esquentadinha um pouco mais. Disse que o jogador de 30 anos recebeu algumas sondagens na Europa, mas que proposta concreta mesmo não teve, então ele não deverá trocar de clube europeu no fechamento da janela. Mas sobre a contratação do Corinthians, sobre a possibilidade do Felipe Coutinho, do Corinthians fazer uma proposta e trazer o jogador, já que é o Kia Jorabichian quem está no negócio, é ele quem está negociando em nome do Corinthians. O Kia disse o seguinte, vamos ver, ainda há um longo caminho a percorrer no mercado do Brasil, vamos ver o que acontece. Lembrando que o Kia Jorabichian tem ligação com o Corinthians desde 2005, quando ele foi o parceiro do Corinthians, ele era o responsável pela MSI, que botava dinheiro no Corinthians, e de lá para cá, ele continuou sendo um parceiro do Corinthians. Bom, o Duílio Monteiro Alves já cansou de falar a respeito, já falou inclusive publicamente a respeito, que tem interesse na contratação do jogador, desde que o Aston Villa tope negociar o jogador por empréstimo e até o final da temporada. E com isso, ele teria condições de arcar com os investimentos do jogador, embora o Corinthians considere que é um salário dos mais altos. O Corinthians, por sua vez, não está botando muita firmeza, não está sentindo muita firmeza que o jogador está com vontade de vir para o futebol brasileiro e não sabe se vale a pena o custo-benefício de pagar um salário alto para o jogador jogar no Brasil, correndo o risco de acontecer o que aconteceu com o William. Lembra o que aconteceu com o William?
Pois é, o William veio jogar no Brasil, ganhando um dinheiro muito alto, ganhando um salário altíssimo, um dos salários mais altos, se não o salário mais alto do Corinthians, e depois ele foi embora e deixou o Corinthians na mão, né? Dizendo que foi ameaçado por torcedores e tudo mais. A verdade é que ele foi embora e o Corinthians de lá para cá não conseguiu contratar um jogador para a posição do William. O Felipe Coutinho é o nome que o Corinthians está de olho. Mas com muita paciência. Como eu tenho dito sempre aqui, a janela para o Corinthians termina no dia 4 de abril. Até o dia 4 de abril, o Corinthians tem tempo para fazer essa contratação. A janela da Europa é que termina agora no dia 31 de janeiro. Mas a novidade é essa declaração do Kia Jorabichian, dizendo que, de fato, o Felipe Coutinho não vai para nenhum time da Europa, porque ele não recebeu nenhuma proposta da Europa. Pode ser que no meio do ano ele receba proposta para outra equipe da Europa, porque o Aston Villa está querendo negociar o jogador em definitivo, para tentar recuperar o dinheiro que foi investido na contratação do jogador quando o Aston Villa contratou o Felipe Coutinho do Barcelona. A gente sabe que é muito difícil que isso aconteça, porque é um jogador que está desvalorizado. De qualquer maneira, o Kia Jorabichian não descarta a possibilidade dele vir jogar, atuar no futebol brasileiro, e o Corinthians, é claro, que seria a prioridade. Eu falo tudo isso em nome de OneFootball. O OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para você. Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball. Não deixe de baixar o aplicativo da OneFootball. Todos os times, jogadores e gols para você. Estatísticas. O OneFootball é um aplicativo muito legal e você vai saber os detalhes do Felipe Coutinho também baixando o aplicativo da OneFootball. Quero destacar também o Roger Guedes. O Roger Guedes, eu soube pelas estatísticas do campeonato que o Roger Guedes está liderando as estatísticas ofensivas do Corinthians. Olha só, não só do Corinthians, mas as estatísticas ofensivas do campeonato. Se você pegar as estatísticas ofensivas do campeonato, o Roger Guedes está na frente. Ele é o artilheiro da competição do Campeonato Paulista com 3 gols em 5 jogos. Ele é o artilheiro ao lado do John Kennedy, da Ferroviária. Então marcou 3 gols em 5 jogos. Na minha opinião, e os números mostram isso, né? Eu tenho falado isso aqui, o Roger Guedes é o principal jogador do Corinthians no Campeonato Paulista até agora. Ao lado do Renato Augusto, que está fazendo um grande campeonato, do Watson, que está fazendo um grande campeonato, mas o Roger Guedes, para mim, é o principal jogador do Corinthians até agora. Ele é o líder também, é o jogador que mais finalizações fez no Campeonato Paulista até agora. 19 chutes a gol, 19 finalizações, 19 chutes em 5 jogos. 19 chutes em 5 jogos. E não tem essa, você vê que ele chama a responsabilidade e chuta pro gol mesmo, o Roger Guedes. E é o líder também na média de chutes, de conclusões certas, porque ele teve 8 chutes no alvo das 19 finalizações, né? 19 finalizações, 8 finalizações certas no alvo. Tanto é que 3 delas ele fez o gol, né? 3 gols, 8 chutes no gol, né? 8 chutes no alvo e 19 chutes ao gol. Então o Roger Guedes vai liderando essa. E também é o seguinte, o Roger Guedes é o maior driblador do campeonato. Tem 4 dribles no campeonato. Ele é o maior driblador do campeonato, é o jogador que mais vezes dribla na competição. E, consequentemente, ele também é o jogador que mais recebeu faltas na competição. 11 faltas até agora. Então, ele é o jogador do Corinthians que mais apanha na competição. E tem um líder, um quesito estatístico que eu também acho bem interessante, que é o seguinte: o Roger Guedes é o líder em viradas de jogos no campeonato. Ele domina a bola e ele vira, né, pro lado invertido do campeonato, não, do time, né? É uma jogada estratégica, ensaiada, é um jeito de jogar do time do Fernando Lázaro. O Renato Augusto faz muito isso, né? Pega a bola de um lado e vira para o outro, principalmente onde está o Fagner. E o Renato Augusto, ele é o jogador que tem mais
bolas invertidas do time do Corinthians no campeonato. Tem 5 bolas invertidas. O Roger Guedes tem 4 bolas invertidas e o Cantillo também tem 4 bolas invertidas. O que é interessante porque demonstra uma característica do time do Corinthians e uma característica dos jogadores do Corinthians. O Roger Guedes, que tem feito uma função importantíssima no Corinthians, né? Porque quando o time está no ataque, ele aparece como segundo atacante, mais perto do Yuri Alberto. E quando o time está na defesa, ele volta para marcar. Ele volta para fazer a composição na defesa e para marcar o lateral. Tá muito bem o Roger Guedes ganhando crescendo de produção cada vez mais. E sem contar que na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, o Roger Guedes está entre os 4 maiores artilheiros do Corinthians, da história do Corinthians. O maior artilheiro da história do Corinthians na Neoquímica Arena é o Jô, tem 30 gols marcados, e o Roger Guedes tem 18 gols. Então faltam 12 gols para o Roger Guedes atingir a marca do Jô na Neoquímica Arena como o maior artilheiro da história da Arena. Tem o Jô, tem o Romero, tem o Jadson e tem o Roger Guedes. Por falar em Jô, olha só uma informação do Jô. Quero trazer uma informação do Jô, também em nome de OneFootball. OneFootball, baixe o aplicativo da OneFootball, que você vai ter todas essas notícias. O Jô, eu falei aqui que ele tinha sido anunciado pelo um time árabe, né? Pelo time da 2ª divisão da Arábia Saudita, pelo Al Jabalain da Arábia Saudita. O Jô estava no Ceará, depois que ele rescindiu o contrato com o Corinthians, ele foi jogar no Ceará e depois rescindiu o contrato com o Ceará. Recentemente, então, o Al Jabalain da Arábia Saudita anunciou a contratação do Jô, só que 5 dias depois, esse time, o Al Jabalain, clube da 2ª divisão da Arábia Saudita, já anunciou a rescisão de contrato do Jô. É inacreditável. Faz 5 dias que o Jô foi anunciado como reforço do time da Arábia Saudita e agora já foi anunciado novamente, anunciada a rescisão de contrato. Sei lá o que aconteceu. Não faço a menor ideia. O Jô que já falou recentemente que ele deseja encerrar a carreira no Corinthians. Agora, desejar uma coisa, acontecer outra, né? Acho pouco provável que o Jô ainda vá vestir a camisa no Corinthians, a não ser que seja um jogo de despedida, alguma coisa assim. Pelo Corinthians, ele tem 65 gols marcados e 3 títulos conquistados, 284 jogos o Jô disputou com a camisa do Corinthians. Agora eu falo em nome de Aposta Ganha. A Aposta Ganha. Já falei para você que o meu amigo Charles Toledo apostou na vitória do Corinthians sobre o São Paulo lá no Morumbi. Ele apostou R$50 e ele ganhou R$272. Apostou na vitória do Corinthians e ganhou. Faça como Charles Toledo. Aposte você também. E sempre na vitória do Corinthians. Aposta Ganha mais canal do Sereto. Você ganha mais R$5 para você apostar no jogo que você quiser. Aposta Ganha. E por falar em Aposta Ganha, eu quero falar para você o seguinte. Quero dar uma informação. Dessas negociações que a gente não entende. O zagueiro alemão, lembra do zagueiro alemão que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com a camisa do Corinthians? Pois o Corinthians negociou a saída do zagueiro alemão, que tem apenas 20 anos, para o time do Portimonense de Portugal. Ele foi anunciado nesta terça-feira como jogador do Portimonense de Portugal. Ele tinha contrato com o Corinthians até janeiro de 2024. Estourou a idade do sub-20, não seria aproveitado pelo Corinthians no time de cima. Agora eu sempre fico pensando o seguinte, e aí talvez a resposta, eu vou dar a resposta para vocês, né? Por que ele não serve para o Corinthians e ele serve para o Portimonense de Portugal? É porque o Portimonense tem como treinador, sabe quem é o treinador da equipe B do Portimonense? O ex-jogador e ex-técnico do Corinthians, o Coelho. Pois o Coelho é o técnico do Portimonense. E provavelmente o Coelho indicou o alemão. Mas dessas negociações, será que foi de graça? Quanto o Corinthians ganhou nessa negociação? Esse é o tipo de coisa que eu não sei dizer. O Coelho podia explicar, a direção do Corinthians também podia explicar
essa negociação, mas eu não sei informar a respeito. Mas que é uma negociação estranha, não serve para o Corinthians e vai para o Portimonense. Aí você olha lá e vê que o Portimonense, o técnico do time B do Portimonense é o Coelho, né? Tem algum coelho tá saindo dessa cartola aí, né? Algum coelho tá saindo dessa cartola. Eu quero ler os comentários dos amigos que nos escrevem, tá? Pessoal que participa aqui conosco. Mas antes dos comentários, eu quero falar do Mais Ágil. Se você tá precisando de um dinheiro, e lembra que o teu dinheiro tá lá no FGTS, então entra na Mais Ágil, antecipe o teu FGTS agora mesmo na Mais Ágil, tá bom? Tá precisando do dinheiro? Ah, meu dinheiro tá parado lá no fundo de garantia. Então a Mais Ágil antecipa para você o teu FGTS em menos de 24 horas. Antecipa o teu FGTS agora mesmo. A Mais Ágil é ágil mesmo e com muita agilidade. Eu vou falar para você aqui nos comentários. Entra aí no QR Code para falar com o pessoal da Mais Ágil. Olha só, com muita agilidade, hein? Pessoal que participa conosco. O Ellison Agostinho, será que o Claudinho ou o Pete Martinez não sairiam mais em conta e também se machucam menos? Eu iria de Claudinho e na ponta o Arthur do Bragantino, outro ponta top, além de volante. Pessoal falando do mercado da bola do Corinthians, o Leonardo Rosário. Na minha opinião, o Corinthians ainda tem que evoluir muito para fazer frente com o Palmeiras e Flamengo. Mas se jogar com raça, como jogou na final da Copa do Brasil, já é meio caminho andado. O Corinthians é assim. Quando falta técnica e tática, a gente vence na raça. O próximo comentário, o Mauri Borges. Falta um zagueiro, um lateral direito bom, um volante de contenção top, um atacante de velocidade e um driblador e um meia de ligação, estilo Everton Ribeiro. Tá faltando muita gente então, hein, Mauri? O Roberto, perdão. Boa noite, Cereto. Eu gostaria de ver o Bruno Mendes titular da zaga do Corinthians. E testar um dos moleques para fazer dupla com o Bruno. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O Matheus Cruz viu uma notícia falando que o Corinthians não vai fazer proposta além do alto salário. O jogador não demonstrou interesse em retornar ao Brasil. E pior ainda que no mês passado, ele mesmo postou no seu perfil falando sobre fake news sobre ele e que estava muito feliz no seu atual clube. O Matheus Cruz está falando do Felipe Coutinho, né? O Rui Aparecido, Cereto, boa noite. Ótimo programa de comentários. Na minha opinião, a diretoria está muito devagar na contratação. Deveria trazer jogadores jovens. O Carrascal e o Michael, o Pete Martinez, mas eu acho que não vai comprar ninguém. Este é o elenco do ano. Vai, Corinthians, Rui Aparecido de Interlagos, Rio Bonito, São Paulo. Obrigado, Rui. Sempre conosco aqui. É isso aí, deixe o seu comentário, você também aqui, porque eu leio todos os comentários. A sua opinião faz a diferença. Tá legal? Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto e deixe o seu like. Muito importante o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Não se esqueça, tem o Clube de Membros do canal. Se você quiser participar aí do Clube de Membros do canal, seja sócio do canal do Cereto e participe do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. Eu abri um novo grupo de WhatsApp para o canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.